Olá, a partir de agora você acompanha as notícias da Assembleia Legislativa aqui no Jornal Panorama. Nesta edição você vai ver em destaque: CPI de combate aos maus tratos aos animais, houve depoimento de acusado de lançar cachorro de uma ponte. Depois da demarcação das terras, lideranças indígenas pedem apoio para gerir a área. Produtores rurais do sul do estado participam de audiência pública da Comissão de Agricultura. Em depoimento prestado à CPI de combate aos maus tratos aos animais, o cabeleireiro convocado classificou como um fato isolado o episódio do arremesso de um cachorro no Rio, no sul do estado. A CPI dos maus tratos aos animais ouviu o cabeleireiro Gildo Carvalho, acusado de lançar um cachorro de uma ponte no município de Ibatiba, no sul do estado. O fato ocorreu no mês passado e foi registrado por câmeras de segurança. Carvalho confessou o crime, mas não apresentou justificativa para a atitude. Eu concordo que esse ato não é um ato que eu estou certo de fazer isso. Um dia antes fui atacado por 15 cachorros, eu e meu neném, eu tenho um neném de 2 anos. Ele gosta muito de cachorro, eu mostrei os cachorros por uns 3 minutos. Quando eu passei por eles, me atacaram durante a farmácia até perto do supermercado do Clóvis. Não sei se a senhora conhece Ibatiba, mas é mais ou menos uns 200 metros mais ou menos. Sim, eu conheço. Eu passei maior aperto, eu tentava chutar, desviar, gritava. Isso era umas 8h40 da noite. E ninguém me ajudou, e quando eu parei, eu estava de bicicleta, o neném estava no quadro, assim, naquela cadeirinha. Quando eu parei lá na frente, que eles me largaram, eu estava quase caindo da bicicleta do tremo. Eu fiquei com medo do meu neném, que se fosse eu poderia me defender dos cachorros. Agora, o meu neném, eu fiquei muito assustado com isso. E no próximo dia foi acontecer isso. Não programei nada disso, nem nada, eu estava trabalhando. A deputada Janete de Sá, presidente da CPI, comentou o depoimento prestado. O denunciado, ele foi dissimulado. Ele não se prestou a, de fato, esclarecer o que aconteceu. Então, para nós fica evidente que ele teve intenção de matar o animal. E certamente porque o animal faz xixi em frente à barbearia dele, ele acha que aquilo deve comprometer a clientela dele. Mas não é assim. E o que ele cometeu é uma barbárie, é um crime que é passível de punição. Nós vamos, inclusive, estar recomendando, pedindo ao Ministério Público que a transação penal, se ela resultar em multa, que esses recursos sejam revertidos para os protetores organizados da região, para que eles possam estar dando um tratamento aos animais naquela localidade com essas multas desse tipo de problema que acontece, que aqui hoje foi tomado o depoimento de seu Gildo. Ao final dos trabalhos, a CPI também recebeu denúncias de abandono de animais de grande porte em Fradinhos, na capital. Existiu o caso de uma égua que veio a óbito por abandono há um mês, transitando no bairro Fradinhos, e tinha sido comunicada à prefeitura e parece-nos que nenhuma atitude foi tomada. O animal foi resgatado por um protetor independente e acabou vindo a óbito. E agora nós temos mais 3 animais, são equinos, que estão também perambulando. Nós vamos estar verificando com a prefeitura, vamos estar cientificando a prefeitura dessa situação para que ela tome a atitude necessária, cabível e prevista em lei. Caso contrário, nós temos uma legislação estadual, nós vamos estar tomando as providências de estar promovendo o recolhimento. Primeiro, detectando onde é que está, tentando identificar onde que estão os animais, o porte dos animais, e promovendo o recolhimento. Em audiência pública da Comissão de Cidadania, lideranças dos Tupiniquins e Guaranis pediram apoio do governo do estado para gerir a área já demarcada. Depois da luta pela demarcação e homologação de suas terras na região de Aracruz, os índios tupiniquins e guaranis lutam agora pelo apoio do poder público para que possam gerir de forma autossustentável a área de 18 mil hectares. Eles participaram de audiência pública da Comissão de Cidadania. Não existe nenhum programa, né, do próprio governo que apoie as populações indígenas em fazer a gestão do território. Existe programa sim, mas que apoiam os povos indígenas do norte, da região amazônica. Mas quando se fala em indígenas das outras regiões, não existe projeto nenhum, não existe programa nenhum para poder a gente fazer essa recuperação, fazer o manejo do solo, do território. E aí a gente acaba se esbarrando em várias situações, como o arrendamento de terra, a divisão territorial de forma desproporcional entre as populações indígenas,
continua, às vezes, o desmatamento, né? Isso tudo são desafios que a gente tem, né, que enfrentar, né, após uma demarcação territorial. Os índios temem que propostas em tramitação no Congresso Nacional possam causar retrocessos em suas conquistas. A gente tem a PEC 215, né, que ela foi feita no ano 2000, e essa PEC ela tira a responsabilidade do Poder Executivo de demarcar as terras indígenas e transfere para o Congresso. Né? Hoje, pela Constituição, quem tem a responsabilidade de fazer a demarcação, né, é o Executivo. Quando a gente fala do risco de terra serem revisada, é por conta do marco temporal. Após a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, lá em 2009, onde foram feitas as 19 condicionantes, né, que condicionaram aquela demarcação, a AGU, a Advocacia Geral da União, pegaram essas 19 condicionantes, né, e transformaram ela num marco temporal. Ou seja, todas as terras indígenas que não estavam ocupadas após a Constituição de 1988, elas não são consideradas como terras tradicionais indígenas. Só são consideradas aquelas que estavam ocupadas anterior à Constituição. São cerca de 400 PECs, PLs, né, e projetos de lei que tem tramitando dentro do Congresso Nacional. Essa professora da Universidade Federal do Espírito Santo, autora de livros sobre os índios de Aracruz, disse que os povos indígenas lidam com a terra de uma forma que muitos não entendem, porque é espiritual. Terra não é mercadoria, em primeiro lugar, né? Não é mercadoria e nem é visto assim como a terra apenas de retirada do que eu preciso para sobreviver, ou como lucro e como acúmulo, né? É uma forma de se relacionar também nas comunidades, quer dizer, sem a terra e sem essa relação, a cultura ela realmente é fragilizada, porque ela se baseia nessa relação, né? Por exemplo, a gente fala que nós nos relacionamos, as relações se dão entre seres humanos. Se você for observar mais de perto, fazendo um zoom mesmo nas relações que os índios têm com a natureza, você vai perceber que a relação deles é entre humanos e entre não humanos. É com os animais, é com os vegetais, com as árvores, com as florestas. Para eles a floresta tem vida. Eles costumavam dizer, por exemplo, que o eucalipto é uma árvore sem espírito. Eles costumam dizer na luta, né? Por isso é que a gente não quer todo esse eucalipto aqui, porque a vida necessita da diversidade, tanto de animais como de flora, de fauna, né? Então o eucalipto é uma monocultura, e tudo que é mono, a vida fica fragilizada, a vida ela vai se esvaindo, né? A Comissão de Cidadania da Assembleia vai intermediar junto ao governo do Estado pedido dos índios, feito na audiência, para a criação de uma gerência ou coordenação especial que defenda os direitos das comunidades indígenas capixabas. Na carta ao governador que nós seremos portadores, há uma solicitação de constituição de um instrumento público, seja ele uma coordenadoria, uma subsecretaria, algo que possa trabalhar uma política pública voltada aos indígenas capixabas, coisa que nunca ocorreu. Então, assim, fica a impressão que o próprio Estado, independente de que governo seja, não reconhece essa população numerosa que nós temos aqui no estado do Espírito Santo. Quem também promoveu a audiência pública foi a Comissão de Agricultura. Produtores rurais se reuniram em Cachoeiro de Itapemirim e apresentaram lista de reivindicações ao colegiado. Os produtores rurais das micro-regiões Setor Rural Sul, Caparaó e Sul Serrano reivindicaram mais investimentos na agricultura. Eles pediram créditos para a produção, negociação das dívidas, mudança no ICMS, mais segurança e melhorias na infraestrutura rural. As reivindicações foram apresentadas pelas lideranças do campo em audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. O encontro aconteceu durante a exposição agropecuária anual Exposul 2019, em Cachoeiro de Itapemirim.
A presidente da Comissão de Agricultura, deputada Janete de Sá, falou para a TV Assembleia sobre os encaminhamentos que serão dados para as demandas dos produtores rurais. Nós vamos estar levando para uma reunião que já está marcada com o governador do estado no próximo dia 26, às 9 horas, no Palácio Anchieta, onde estaremos tratando desses problemas e tantos outros, como o problema das aposentadorias rurais, o problema do endividamento e tantas outras questões. Vai ser um momento em que a Comissão de Agricultura vai estar com o governador do estado e com a bancada federal, porque tem algumas questões aqui que dependem de uma intervenção da bancada federal para poder a gente estar juntos buscando construir algumas soluções. Outra audiência pública, desta vez da Comissão de Saúde, aconteceu em Vila Velha. Em pauta, a legislação voltada para as pessoas com deficiência visual. A discussão sobre as políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência visual foi tema da Comissão de Saúde da Assembleia. O colegiado realizou audiência pública em Vila Velha, na Unicep, União dos Cegos Dom Pedro II. O presidente da instituição contou um pouco da história da organização social, que vai comemorar 40 anos de funcionamento em dezembro de 2019. A Unicep há 40 anos vem desenvolvendo serviços em benefício das pessoas cegas de todo o estado do Espírito Santo, 78 municípios, na área de alfabetização em braille, soroban, orientação em mobilidade, saúde, assistência social, onde as pessoas buscam seus direitos sociais. Na área do esporte, nós já tivemos atleta aqui, seleção brasileira de futebol de salão disputando Olimpíadas, no goalball feminino disputando Olimpíadas, atletas aí, o Daniel Mendes hoje aí, que é velocista, medalha de ouro aí no Rio de Janeiro. Então a Unicep tem esse trabalho em benefício das pessoas cegas de todas as idades. Nós atendemos aqui desde criança, hoje de 3 meses, até pessoas de 90 anos, de ambos os sexos, no serviço de reabilitação socioassistencial. A falta de sinalização sonora nos semáforos da Grande Vitória foi uma das reclamações apresentadas no encontro. A nossa dificuldade é em saber onde está o sinal, porque mesmo as pessoas que não são deficientes, se apertarem o sinal e ele fizer som, a gente vai chegar até aquele sinal, a gente vai conseguir chegar até ele. E isso às vezes não acontece conosco. E por isso, assim, mesmo a gente estando no sinal e apertando, nós não sabemos se o sinal está fechado ou não para nós. Então a nossa maior dificuldade é esta. O presidente do colegiado destacou a importância das organizações que atuam no terceiro setor e da necessidade de se fazer cumprir a lei de acessibilidade. Apesar da lei ela estar em vigor desde 2015, nós encontramos ainda várias, até repartições públicas, que não obedecem à lei de acessibilidade. Haja vista que nós entramos com uma representação, eu entrei, é uma coisa pessoal, ao Tribunal de Contas, recomendando para que o Tribunal de Contas não aprove as contas dos gestores cujos prédios que eles administram não têm acessibilidade. Fiz essa mesma representação ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal também, mostrando que é preciso que o Ministério Público Estadual e Federal também cobre que esses prédios tenham acessibilidade. Nós temos escola hoje que não tem acessibilidade, nós temos vários prédios do governo municipal, governo estadual, governo federal que não tem acessibilidade. Isso são prédios, estou falando em rampa, você vê outras coisas que você não tem, alfabeto braille, sinais de Libra, nós estamos lutando também. E o presidente Eric Musso prometeu que este ano ele vai contratar pessoas especializadas em sinais de Libra para transmitir as sessões em sinais de Libra para você que está em casa poder saber o que nós estamos falando aqui na Assembleia. Em setembro de 2017, no interior de São Paulo, o garoto Lucas Begali Zamora, de 10 anos, morreu ao se engasgar com um lanche durante um passeio da escola. Lucas também é o nome da lei federal que pretende evitar situações semelhantes no ambiente escolar. Esse é o tema do nosso Plenário do Povo de hoje. A nova lei já está valendo e determina que profissionais de escolas públicas e privadas do ensino infantil e básico façam anualmente cursos de primeiros socorros. A escola ainda deve contar com um kit para o pronto atendimento aos alunos. O objetivo da lei é capacitar esses profissionais para situações de emergência.
E você, o que acha sobre isso? O Plenário do Povo veio às ruas para ouvir o que a população pensa sobre esse assunto. Faz bem para as crianças, né? Eles necessitam dessa ajuda da escola, né? O curso, o atendimento maior é sempre bom para o futuro e o crescimento deles. É uma boa, porque uma emergência, né? Uma criança, até mesmo um adulto, um pai que for levar a criança, né? É importante. Está todo mundo preparado, né, para poder socorrer, né, na hora certa. Eu acho importante porque se acontecer algum imprevisto, algum acidente, pelo menos tem um professor para estar ajudando o acidentado. Eu acho muito interessante o curso de primeiros socorros nas escolas para que, se caso houver alguma eventualidade com os alunos, os funcionários já possam estar tomando as primeiras providências. Às vezes, com o primeiro socorro, você consegue dar uma assistência e, no caso, evitar que um dano maior aconteça, né, com a pessoa. Então, você entender e você treinar essas pessoas, você pode estar salvando uma vida. Porque os primeiros socorros são fundamentais para o pós-atendimento, no caso, no hospital. Eu acho super válido, inclusive eu acho que não só nas escolas públicas, eu acho que qualquer empresa, tanto privada quanto pública, seria obrigatório ter o curso. Qualquer instituição que fosse de atender alguém, né, teria que ter um curso preparatório, eu acho super válido. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.